Boa tarde, meus irmãos. Com alegria, nós começamos mais um estudo bíblico nessa tarde. E eu quero convidá-los para que abramos nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Números, capítulo 21, dos versículos 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então, Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Israelitas os destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Meus irmãos, o povo mais uma vez, numa atitude rebelde, falou contra Deus, falou contra Moisés e desqualificou a bênção de Deus. Num gesto de rebeldia, o povo desqualificou a bênção de Deus. O povo, com relação ao maná que Deus havia enviado, e Deus havia enviado como providência, porque o povo já havia questionado em outro tempo, em outro momento o povo já havia reclamado, e dito a respeito da fome que sentia, reclamado e citado o Egito, e naquele momento Deus enviou então o maná do céu. E a respeito deste maná, o povo agora se refere como um pão vil, diz o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? O pão vil a que o povo se referia era o pão que desceu do céu, enviado por Deus, ou seja, o maná. E Deus, então, extremamente irritado com a atitude daquele povo, enviou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E diz o texto: E morreram muitos do povo de Israel. É comum nessas regiões desérticas haver serpentes, cobras venenosas, que são habitantes do deserto. Muito provavelmente foram serpentes como essas que atacaram Israel naquele momento e provocaram a morte de muitos entre os seus. Mas a questão, meus irmãos, mais do que saber que tipo de serpente foi que atacou Israel, é ver aqui Deus irado contra o seu povo e contra o povo que foi ingrato.
Deus se aborreceu por conta da ingratidão do povo, que considerou vil o pão que Deus mandou. O pão foi resposta de oração, foi a solução de Deus, foi sinal da providência de Deus. E o povo considerou vil este pão que Deus enviou. Meus irmãos, nós precisamos ter um olhar de gratidão com relação às coisas de Deus e às bênçãos que Deus nos dá. Aquilo que de maravilhoso Deus realiza na nossa vida. Nós precisamos saber que nem sempre Deus nos dará exatamente o que nós pedimos, exatamente aquilo que nosso coração deseja, mas o que Deus nos dará sempre é e sempre será o melhor de Deus para nós. E nós precisamos ser agradecidos a Deus por isto, pelo recurso, seja ele qual for, de que natureza for, que Deus envia para nós, seus servos. É preciso haver mais gratidão no nosso coração. E a consequência foi, então, que Deus enviou as serpentes abrasadoras até o deserto a ferir o povo e muitos morreram. E diante daquele acontecimento, o povo então vai a Moisés novamente, pedir a Moisés neste momento que rogue a Deus, que ore a Deus, que peça a Deus que tenha misericórdia, que peça a Deus que retire aquele mal de sobre eles. E Deus então orienta a Moisés, diz o versículo 8, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirá viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Foi o recurso de Deus. Faz uma serpente, molda em bronze, põe no alto de uma haste, e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. E assim aconteceu. E aquela praga cessou de sobre Israel. Mas o povo continuou a sua caminhada e levou com eles aquela serpente de bronze. E aquela serpente de bronze, lá na frente, tornou-se objeto de idolatria, a ponto de lá na frente ela ter que ser destruída, porque ela já não havia mais razão para que ela existisse, e ela passou a ela tornou-se objeto de culto e de idolatria em Israel. Israel passou a adorar a serpente de bronze, que era um fato para atender a uma necessidade momentânea, uma situação daquele instante, daquele momento. E aí foi necessário destruir a serpente de bronze. Mas, meus irmãos, o que pode haver de relação entre a serpente de bronze e Jesus? Aí nós vamos mais à frente um pouquinho, lá no Evangelho, no relato de João do Evangelho, no capítulo 3, os versículos 14 e 15, em que Jesus cita a serpente de bronze. E aí Jesus vai dizer, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Assim como Moisés ergueu a serpente do alto daquele mastro, e todo que olhava para a serpente era curado, assim também Jesus foi elevado, pregado no alto da cruz, no monte da caveira, no monte do Calvário, e ele se assemelha à serpente nesse tocante, porque todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que olhar e mirar o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus como sinal do amor de Deus pelo seu povo, da misericórdia de Deus pelo seu povo. Todo aquele que olhar para Jesus, com este olhar, haverá de ser salvo para a glória de Deus. Então, assim como Moisés ergueu a serpente, Deus, o próprio Pai, o próprio Deus, ergue Jesus também no alto da cruz, para que lá ele morra, pagando os nossos pecados e reconciliando o homem consigo mesmo. Meus irmãos,
Nós precisamos ser cautelosos, ser cuidadosos com as observações que fazemos, ser cuidadosos para que o nosso comportamento não denuncie ingratidão da parte de Deus. Tudo que Deus faz por nós é bom, tem uma razão de ser, um objetivo em si, o qual nós devemos agradecer. De maneira, meus irmãos, precisamos ter um coração agradecido. Precisamos ser gratos a Deus por todo o bem que Ele nos faz e que nos tem feito. E olhar para Jesus, porque Ele apenas, como diz o poeta sacro, apenas Ele, Jesus, salva o pecador. Precisamos entender que muitos dos males que nos sobrevêm são consequência da nossa falta de gratidão. O povo caminhava bem pelo deserto. As serpentes vieram com a autorização de Deus? Sim. Feriram e mataram muitos? Sim. E por que isso aconteceu? Porque o povo foi ingrato. O povo não teve um coração agradecido, não soube reconhecer o bem que Deus lhe fez. Ainda feriu, doeu mais ainda o coração de Deus o fato do povo referir-se ao maná, ao pão enviado por Deus, como sendo um pão vil, né? Então, desqualificou a bênção de Deus, desqualificou aquilo que Deus fez de maravilhoso por eles. Então, meus irmãos, a nossa oração é que Deus nos dê a todos um coração agradecido, que Deus nos dê a todos um coração cheio de paz, que Deus ele possa falar no seu coração e colocar gratidão no seu coração. E que em meio aos males que porventura te sobrevenham, você possa olhar para o alto, não para a serpente, mas olhar para o alto da cruz e identificar lá o sacrifício de Jesus como um grande, por que não dizer, o maior sinal do amor de Deus por você e pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa tarde e que Ele continue a falar ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos tem dado um coração puro, sincero e verdadeiro. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença entre nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo que nos tem guardado, abençoado e pelos livramentos, ó Deus, que nos tem concedido. Ó Deus, dá-nos a Tua paz. Acalma o nosso coração, Senhor. Que haja paz no nosso coração com relação a tudo aquilo que porventura possa haver, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz. Cuida de nós, Santo Deus, cuida das nossas famílias, dá-nos, ó Deus, um coração agradecido em todo o tempo. Sê conosco, sê por nós, toma nas Tuas mãos as nossas vidas e recebe a nossa gratidão por tudo. Nós choramos desde já agradecidos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda uma semana maravilhosa, sob a paz e a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus
vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei